palavra do Senhor. Versículo 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã e nós queremos te louvar por esse privilégio que temos de estar nesta manhã na tua casa, e nós te pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra. O Senhor conhece a situação, as circunstâncias, o Senhor conhece as situações que cada um aqui vive. Então use essa palavra, Deus, para falar conosco. Use essa palavra, Pai querido, no nome de Jesus, para ser aplicada na realidade de vida de cada um, que produza bênçãos, fruto, renove nossa fé, nossa esperança, Deus, no nome de Jesus. Na autoridade do teu nome, que barreiras, que resistências, que toda opressão, que todo mal caia por terra, Deus. E essa palavra possa ser pregada e ouvida com total liberdade, não só por nós que estamos aqui, mas aqueles que vão assistir pela internet, que a tua palavra alcance cada vida e cumpra o teu propósito. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme eu falava ainda há pouco, nós temos estudado a palavra de Deus aqui na nossa igreja, em todas as Nova Vida. Nós temos estudado a palavra de Deus e temos falado sobre a última semana do Senhor Jesus nessa terra, em que ele estava caminhando para a cruz. E dentro desse conceito nós vemos que a maioria das vezes que Deus queria fazer algo novo, a maioria das vezes que Deus queria fazer algo maravilhoso, a maioria das vezes que Deus queria mudar as coisas, o estado das coisas, teve lutas, teve aflições, teve alguma resistência. E isso, querido, não é diferente hoje. Será que você tem enfrentado algumas lutas nos dias de hoje? Será que você tem enfrentado algumas resistências no dia de hoje? Eu tenho uma boa notícia para você. Vem algo novo de Deus para a sua vida. Vem bênção de Deus sobre a sua vida nesse tempo. Amém? Diga para o seu irmão: está vindo coisa boa de Deus para você, meu irmão. Está vindo coisa boa, está vindo milagre, está vindo vitória. Algo mais ou menos semelhante estava acontecendo aqui nesse tempo. Israel, que ele estava vivendo um tempo, por causa do reinado de Saul, ele estava se afastando do Senhor. Se você lembrar, você vai perceber que numa batalha entre o próprio povo de Israel e os filisteus, a arca de Israel foi perdida. Depois a arca foi recuperada, foi colocada na casa de um homem e ficou esquecida lá por anos. Somente no reinado de Davi é que foi trazida a arca de volta, ou seja, Israel estava se distanciando de Deus. Israel não estava buscando a Deus, Israel não estava adorando a Deus como adorava antes. E Deus então querendo mudar o estado das coisas, Deus então querendo intervir naquela situação e transformar aquela situação para trazer o seu povo de volta. Deus queria fazer algo novo, querido. Deus queria mudar o quadro das coisas. Deus queria que uma situação que estava perdurando por anos fosse mudada. Será que hoje
Eu e você queremos que uma situação que às vezes dura anos seja mudada? Tem alguém aqui que quer isso na sua vida? Eu quero, queridos, que uma situação que perdura por anos seja mudada. Eu quero que uma situação que perdura por anos seja transformada para melhor. Amém? Eu quero que Deus faça uma intervenção na minha vida, fazendo uma coisa nova, fazendo coisas maravilhosas, abençoando, mudando, transformando. Mas às vezes, o pano de fundo, às vezes o que precede essas grandes mudanças são desafios. Às vezes o que precede essas grandes mudanças tem lutas, tem resistências, ou tem situações que acontecem para nos promover, que foi o caso de Golias, que promoveu Davi a ser uma pessoa, sair do desconhecimento para ser um dos principais soldados daquele tempo. Então, meu irmão, nessa manhã que essa palavra está chegando até nós, está vindo um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Está vindo um novo tempo de Deus para a igreja de Nova Vida do Catete. Deus está trabalhando e agindo em nosso favor. Às vezes a gente não está nem percebendo, mas Deus já está agindo. Se nós olharmos aqui esse trecho, pequeno trecho, nós vemos que Deus estava trabalhando em favor de Israel. Aqui Davi já havia sido até ungido. Deus estava trabalhando e preparando a mudança, para que quando chegasse o tempo, Davi pudesse assumir o reinado. Então, nós percebemos isso também, querido. Muitas vezes, tem um tempo de preparo nas nossas vidas. Aqui, vamos dizer assim, estava começando o preparo de Deus para essa transição. O preparo de Deus para esse novo tempo. O preparo de Deus para essa mudança. O preparo de Deus para essa transformação que Ele faria em Israel. Em primeiro lugar, Ele queria trazer Israel de volta para si. Ele queria que Israel voltasse a adorar a Deus. Nós sabemos que Davi fez isso. Mas em segundo lugar, Deus queria fazer uma outra coisa. Deus queria que Israel fosse vitorioso sobre os filisteus. Deus queria que Israel voltasse a prevalecer contra os inimigos. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele também quer fazer isso conosco. Deus, Ele quer nos levar de volta à adoração, diga amém. Deus quer que nos levar de volta a buscar a Ele, a conhecer a Ele. Você lembra daquele tempo que você orava? Você lembra daquele tempo que você tinha prazer na casa de Deus, de estar aqui, se reunindo, se congregando? Você não tinha pressa, como diaconisa Adila falava aqui no louvor, você não tinha pressa do louvor acabar, não tinha pressa de ir embora para casa. Deus, Ele quer restaurar a nossa alegria. Deus quer restaurar a nossa comunhão com Ele. Deus quer restaurar, queridos amados, a nossa vida de fé com Ele. Amém, meu irmão? Aplauda o Senhor e diga amém, Senhor. Eu quero minha vida de oração de volta. Eu quero a minha vida de leitura da palavra de volta. Eu quero voltar a ler a Bíblia e não dormir. Diga amém. Eu quero voltar, eu quero ficar livre do zap para eu ter tempo de orar, Senhor. Deus quer resgatar isso, querido. Mas Deus quer resgatar também, queria resgatar Israel. Que Israel fosse livre dos filisteus, querido. Porque Deus havia dado um grande livramento a Israel através de Samuel. E o texto da Bíblia vai nos dizer que nos dias de Samuel, os filisteus nunca mais se levantaram contra Israel. Mas nós estamos vendo isso acontecendo aqui com Saul. Devido aos erros de Saul, não vem que falar sobre isso, o inimigo estava voltando a prevalecer. Os filisteus estavam voltando a se levantar contra Israel. E como é ruim, queridos, quando situações ruins se levantam contra nós e voltam e se repetem nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, está chegando um novo tempo nas nossas vidas.
Está chegando um novo tempo que Deus vai nos dar vitória sobre situações e circunstâncias e vai ser uma vitória definitiva. Essa situação não vai voltar. Essa luta não vai aparecer mais nas nossas vidas. Vai vir uma vitória de Deus sobre nós que não vai mais se repetir essa luta, não vai mais se repetir essa adversidade. Você vai ser aprovado, meu irmão, para que não precisemos mais passar pelas mesmas coisas. Amém, meu irmão? Deus queria fazer isso em Israel, Deus quer fazer isso hoje. Se tem uma coisa que Deus quer resgatar na sua igreja, como o pastor Roberto pregou semana passada, até desabafando um pouco da experiência dele, da dificuldade que ele fala de pregar o evangelho hoje, porque as pessoas não têm fé. E se tem uma coisa que Deus quer resgatar na igreja, é a nossa fé em Deus. É a nossa confiança em Deus. Se tem coisa que Deus quer resgatar na igreja, e eu falo especialmente na igreja de Nova Vida, que é a nossa casa, que é a nossa igreja, a igreja de Nova Vida foi marcada por sinais, queridos. A igreja de Nova Vida foi marcada por prodígios, por maravilhas, por manifestações do poder de Deus em seus cultos. Especialmente na igreja de Nova Vida, os cultos de ceia sempre foram marcados pela presença manifesta de Deus, a manifestação do poder de Deus. Se tem uma coisa que Deus quer resgatar entre nós, é a manifestação do poder dele. Se tem uma coisa que Deus quer resgatar na igreja de Nova Vida, é que nós voltemos a ser uma igreja viva, diga amém, uma igreja avivada, diga aleluia. Deus quer resgatar, meu irmão, Deus quer fazer novamente, Deus quer trazer vida novamente. A minha oração desses dias tem sido: Senhor, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A minha oração tem sido: Deus, que a nossa igreja seja uma igreja em que o amor esteja aquecido. De muitos pode se esfriar, mas que aqui, entre nós, o amor possa ser praticado, o amor possa ser real, o amor possa ser vivido. Não só algo teórico, não só algo que a gente conhece na teoria, que a gente estudou, que a gente aprendeu, que a gente foi doutrinado, mas algo que seja vivo e praticado entre nós. E o Senhor Jesus falou algo também: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E a minha oração tem sido: Senhor, que na nossa igreja, a começar de mim, né? A começar de mim, que eu tenha fé, Senhor, quando o Senhor voltar. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que não nos falte fé no Senhor. Deus, Ele quer resgatar isso. Deus, Ele quer voltar a fazer milagres. Mas para que isso aconteça, nós precisamos voltar a crer. Para que isso aconteça, nós precisamos voltar a confiar em Deus. E aqui nesse trecho nós vemos então que para que a mudança acontecesse, para que a transformação acontecesse, veio um grande desafio. Um gigante se levantou. E aqui eu queria trazer para nós, em primeiro lugar, que a gente não ficasse olhando especificamente para Golias, porque o grande desafio de Israel não era o tamanho do gigante que estava do lado de fora. O grande desafio de Israel era o gigante que estava do lado de dentro. Porque se nós temos medo de enfrentar um gigante, quer dizer que há um gigante no nosso coração chamado incredulidade. Que a gente não crê mais que Deus possa nos dar vitória diante dos desafios que estão fora. A gente não crê mais de que Deus é com a gente. A gente não crê mais, como eu li ainda há pouco sobre Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que Deus, Ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Por que a igreja hoje está tão acuada, queridos? Diante dos desafios que o mundo tem apresentado aí fora, diante das lutas e embates que o mundo tem apresentado aí fora. São gigantes que temos que enfrentar? Sim. O carnaval é um gigante que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro especialmente? Sim. Será que Deus pode nos dar vitória? Eu já não recebi assim
Já não percebi essa fé em todos, não. Uns com certeza, os outros falaram com certeza, mas eu não sei se foi só da boca para fora. Então perceba que como é difícil nós pensarmos sobre isso. Será que podemos vencer esses gigantes, queridos? Para que esse gigante do lado de fora seja derrotado e caia por terra, o gigante do lado de dentro precisa cair, queridos. Por isso que eu li até o versículo 11, porque diz que o Saul, que era um rei, ungido, escolhido por Deus, junto de todos os outros ali em Israel, os soldados também treinados, todos ao verem os gigantes ficaram amedrontados. Muito maior do que o Golias que estava do lado de fora, era o medo e a incredulidade que estavam do lado de dentro. Nessa hora, meu irmão, Deus ainda quer fazer coisas novas na nossa vida. Deus ainda quer fazer milagres entre nós. Deus ainda quer nos dar grandes vitórias. Deus ainda quer trazer um novo tempo sobre as nossas vidas. Mas para que esse novo tempo aconteça, em primeiro lugar, esse gigante interno precisa cair, querido. Esse medo, essa incredulidade, esse pensamento de que Deus não está mais com a gente, de que Deus nos abandonou, de que Deus talvez não exista, precisa sair dos nossos corações. E precisamos, em primeiro lugar, confiar de que é possível vencer, meu irmão. De que é possível a vitória chegar até nós, que é possível Deus fazer, é possível um milagre acontecer novamente, é possível essa vitória chegar novamente. Então, nessa manhã, meu irmão, você pode olhar para quem está do seu lado e perguntar: você ainda acredita que é possível a vitória chegar? Você acredita que ainda é possível Deus fazer? Será que a nossa geração ainda crê que Deus é um Deus de milagres? Será que a nossa geração ainda crê que Deus ainda pode curar pessoas? Será que nós cremos que Deus ainda pode abrir portas milagrosas, financeiras em nosso favor? Será que nós cremos que a nossa igreja, assim como a igreja do passado influenciou sua sociedade e levou o evangelho à frente, será que nós cremos que podemos vencer esse mundo e levar o evangelho à frente, meu irmão, para as próximas gerações? Ou será que vamos deixar o evangelho morrer em nós? E daqui para frente ninguém mais ouvirá acerca de Cristo? Eu creio, meu irmão. Eu creio nisso. E é esse texto que nos mostra como então Deus fez esse novo. Deus trouxe uma mudança. Deus trouxe uma transformação. Deus começou algo novo a partir daqui. E começando até a vinda de Davi como rei de fato e de verdade. Mas a coisa começou a mudar aqui, queridos. E tudo mudou porque Deus encontrou, não foi no meio dos soldados. Deus encontrou, não foi no meio dos sacerdotes da época. Deus encontrou, não foi no meio dos profetas, pessoas preparadas. Deus encontrou no meio das ovelhas. Um jovem, querido, que resolveu confiar em Deus. E aqui trazendo isso para nós, querido. Às vezes a gente pensa: Deus vai usar qualquer um, mas a mim não. Tem muita gente mais preparada do que eu aí. Tem muita gente que sabe mais do que eu aí. Mas às vezes, aqueles que sabem mais, aqueles que estão mais preparados teoricamente, não têm a peça fundamental para a transformação de todas as coisas, que é a fé. Deus está procurando pessoas que creiam nele. Deus está buscando pessoas que creiam no seu poder. Deus está buscando pessoas que creiam na sua palavra. Deus está buscando pessoas que creiam que as coisas possam mudar. Se você está se enquadrado nisso, é você que Deus quer usar, meu irmão. Eu vou até melhorar minha palavra, eu vou dizer: é você que Deus vai usar. Amém, meu irmão? Deus encontrou no meio de todo Israel um jovem que não tinha tanta experiência, talvez não tinha tanto conhecimento bíblico, mas ele creu em Deus de todo o coração. Foi o único que percebeu: quem é este incircunciso para se levantar contra os exércitos do Deus vivo?
Enquanto Saul estava pensando que a afronta era para ele, Davi percebeu: esse inimigo, ele não está afrontando a mim, ele não está afrontando ao exército, mas ele está afrontando ao Deus vivo. Para o exército talvez fosse impossível ganhar de Golias, para Saul talvez fosse impossível ganhar de Golias, mas o Deus vivo tinha poder para vencer aquele gigante. E eu tenho uma palavra de Deus para você, que precisamos então confiar nesse Deus. Talvez os gigantes que se apresentam entre nós ou diante de nós sejam impossíveis aos nossos olhos vencermos. Talvez os desafios que estão diante da nossa frente, talvez pareçam impossíveis de nós vencermos. Mas a sua fé, a minha fé, está em nós mesmos, na nossa capacidade, ou a nossa fé está no Deus vivo e todo-poderoso, que nunca perdeu uma batalha? Ele é conhecido como aquele que venceu. Jesus venceu a morte, venceu o mundo, venceu a Satanás. Ele venceu a todas as coisas. Eu preciso ter essa fé, e Davi teve, queridos. Para que aquela mudança acontecesse, alguém precisou crer. Será que nessa manhã Deus vai encontrar pessoas que creem, para que Deus faça mudanças e transformações na nossa igreja? Será que no meio da nossa família Deus vai encontrar alguém que creia, para que aconteça mudanças e transformações na nossa vida, na nossa família? Será que no meio dessa sociedade hoje, em que nós temos visto a igreja tentando ser um instrumento, uma influenciadora, através de sistemas políticos, através de conchavos, será que Deus ainda vai encontrar alguém que creia, para que venha transformar essa sociedade através do poder de Deus, com a fé em Cristo Jesus? É disso que Deus precisa, queridos. Deus não precisa que a igreja faça conchavos para mudar a sociedade. E Deus precisa que a igreja creia em Jesus, e pelo poder de Jesus é que as coisas são transformadas. Se nós quisermos usar os conchavos para mudar a sociedade, a única coisa que nós vamos mudar é a nós mesmos. E para pior, porque estaremos abrindo mão da fé em Jesus para usar as estratégias do mundo. Precisamos então, queridos, crer em primeiro lugar. Em segundo lugar, olhando para a vida de Davi, você sabe, eu sei, a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, querido. Enquanto Saul estava se afastando de Deus, ao ponto até de um espírito maligno atormentar e perturbar a vida dele, nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que Davi era um homem, um jovem, que se dedicava ao Senhor, que era fiel ao Senhor. Se nós quisermos ter mudanças significativas na nossa vida, se nós quisermos viver o novo de Deus para nós, se nós quisermos então derrotar esses gigantes que se apresentam para que o novo de Deus chegue, precisamos, queridos, ser pessoas segundo o coração de Deus. Não segundo o coração mundano, não segundo um coração carnal, mas pessoas segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, pessoas que perdoam, pessoas que se arrependem dos seus pecados. Não existe homem que não peque. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, também pecou, mas havia no coração dele um desejo por Deus, havia no coração dele uma sede de Deus, havia no coração dele um quebrantamento e um arrependimento pelos seus pecados. Precisamos ser uma igreja segundo o coração de Deus, queridos. Não uma igreja religiosa, não uma igreja que ataca as pessoas, não uma igreja que ofende, mas precisamos ser uma igreja que ama, uma igreja que estende misericórdia, uma igreja que se arrepende dos seus pecados, que reconhece seus pecados e se arrepende dos seus pecados. Porque vamos falar a verdade, querido, é muito fácil a gente chegar ali fora e começar a, vamos dizer assim, a acusar as pessoas e atacar as pessoas, atacar essa sociedade pelos pecados delas. É muito fácil a gente chegar num sambódromo e atacar as pessoas e expor o pecado delas.
Mas e os nossos? Será que nós, como igreja, também não temos falhado nesse tempo? Temos. Falava no estudo bíblico lá, hoje pela manhã, madruguei essa manhã para chegar aqui. E eu falava lá, compartilhava com os irmãos da nossa missão em levar o Evangelho à frente. Será que nós temos levado essa missão a sério, de falar de Jesus para as pessoas? E quando falo de levar o Evangelho à frente, não estou dizendo que você tem que sair daqui, ir para a África, ir para a Ásia. Aí você vai no mercado, você pode falar de Jesus no mercado, você é um missionário ali no mercado. Você vai no seu trabalho, você pode ser um missionário no seu trabalho. Então perceba o quanto nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber que também precisamos de arrependimento. Também precisamos reconhecer os nossos pecados. Também precisamos reconhecer as nossas falhas. E nós vemos isso em Davi. Ele tinha um coração arrependido. Ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha um coração que tinha sede de Deus. Num dos seus salmos ele fala sobre isso. No tempo que Saul estava perseguindo ele, ele não estava podendo ir ao templo. Ele fala disso, da saudade que ele tinha de ir à casa de Deus. Da saudade que ele tinha de servir ao Senhor no templo. Quantos de nós, que nesse tempo de pandemia, nos esquecemos do templo? Eu vou adorar a Deus, eu vou assistir pela internet, eu vou assistir pelo YouTube, eu vou ver pelo celular. E temos desprezado esse momento tão maravilhoso de comunhão que nós temos na presença de Deus. Davi, ele era um homem que valorizava, tinha um coração segundo o coração de Deus, ele valorizava as coisas de Deus. Não é à toa que uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu o reinado foi trazer de volta a arca para Israel, foi trazer de volta a arca para o centro de adoração, para o louvor, para ter de volta a comunhão de Israel com Deus. Ele priorizou essas coisas, que Israel estava anos afastado. E ele fez questão de trazer Deus de volta para o centro da adoração, para o centro da vida de Israel. Será que nós temos tido esse coração, queridos? Para Golias cair do lado de dentro e de fora, o coração precisa estar cheio de Deus. Um coração cheio de Deus não tem lugar para gigantes dentro dele. Porque o próprio Deus, ele vai expulsando e vai tomando todo o nosso coração. Então nessa manhã, meu irmão, vamos entregar a Deus de todo o coração as nossas vidas. Eu não posso entregar a sua vida de todo o coração para Deus. Isso é uma entrega pessoal que cada um de nós deve fazer. Mas eu tenho uma boa notícia. Vai valer a pena, meu irmão. Valeu a pena para Davi, valeu a pena para todos aqueles que entregaram a Deus de todo o coração as suas vidas. E vai valer a pena para mim e para você também, porque Deus tem o melhor para nós. O bispo Roberto, o fundador da nossa denominação, ele ensinava isso. Ele dizia que na nova aliança, que foi a que Jesus estabeleceu, é o todo pelo todo. O Senhor Deus, ele se deu por nós de todo o coração. E ele espera também que nós venhamos nos entregar a ele de todo o nosso coração também. Que nessa manhã, meu irmão, seja uma manhã que nós estejamos aqui para entregar a Deus de todo o nosso coração a nossa própria vida. Como diz lá, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aqui nesta manhã entendendo que estamos adorando a Deus, estamos aqui entendendo que precisamos entregar o nosso coração totalmente a Ele, que assim possamos fazê-lo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mas uma terceira coisa que foi fundamental, na minha opinião, para que a mudança acontecesse, para que o novo de Deus pudesse começar a chegar, para que os milagres de Deus, as vitórias de Deus pudessem começar ou voltar a acontecer em Israel, nós não podemos nos esquecer, queridos, que Davi, ele era um adorador.
E Davi, ele era um adorador quando ninguém estava vendo. Porque muitas pessoas, não estou falando você e nem a mim, mas muitas pessoas vivem de aparência, queridos. Muitas pessoas estão muito mais preocupadas com o que os outros pensam ou estão vendo do que o que Deus está vendo. Davi, ele servia a Deus quando ninguém via. Davi, ele aprendeu a tocar a harpa para Deus e louvor a Deus quando ninguém via. E a prova de que ele louvava e adorava a Deus com a sua harpa é que quando ele tocava a harpa, o espírito maligno que perturbava Saul saía. Então não era simplesmente música que ele estava fazendo ali, porque eu não conheço música que expulse demônios. Mas o louvor a Deus, a adoração genuína, como nós já falamos aqui várias vezes, Deus, ele faz o seu louvor, ele faz o seu trono através dos louvores do seu povo. Ele estabelece o seu trono, ele é entronizado pelos louvores do seu povo. Então o louvor, ele tem o poder de expulsar Satanás, por quê? Porque ele traz Deus para a nossa vida, ele traz Deus para a situação, ele traz Deus para a circunstância. Davi, então, ele foi um instrumento de Deus nesse período aqui, porque ele aprendeu também o segredo da adoração. Ele aprendeu o segredo do louvor, de buscar a Deus, de exaltar a Deus, de bendizer o nome de Deus. Será que nós podemos fazer isso nesta manhã? Bendizer o nome do Senhor. No meio das lutas que você enfrenta, você pode erguer as suas mãos nesta manhã e dizer glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. No meio das lutas, no meio das aflições, eu estou na casa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu passei por dificuldade, mas eu consegui chegar na casa de Deus e louvei. Já adorei, já ofertei. As lutas não me afastaram da casa de Deus e nem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Então perceba, queridos. A situação mudou através de uma pessoa, um jovem, que era um adorador, querido. Que apesar de Israel estar se afastando de Deus, apesar da arca da aliança não estar mais no templo, estar guardada, perdida, esquecida, tinha um jovem que não tinha esquecido do louvor ao Senhor. Será que temos isso nesta manhã aqui? No meio de uma sociedade que se esqueceu de Deus, no meio de uma sociedade que está aí louvando a carne, buscando os prazeres da carne. Infelizmente, até no meio da igreja tem pessoas que se esqueceram de Deus no meio da igreja. Eu estava meditando sobre isso, querido, daquele texto lá de Apocalipse, capítulo 3, que diz: eis que estou à porta e bato. Se a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele está presente no meio. Se Jesus está na porta do lado de fora batendo, em que nome eles estão reunidos ali dentro? Já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha pensado nisso, fui pensar esses dias. Se Jesus está no meio daqueles que invocam o seu nome, se Jesus estava do lado de fora, em que nome eles estavam se reunindo do lado de dentro? E aquela palavra foi para a igreja, não foi para o mundo não, foi para a igreja de Laodiceia, era o povo de Deus. Então no meio até da igreja que tem se esquecido de Jesus, será que aqui na Nova Vida ainda tem pessoas que se lembram de Deus? Ainda tem pessoas que buscam a Deus, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ainda tem pessoas que dedicam e se lembram de um Deus poderoso, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que tem poder para batizar com o Espírito Santo ainda, um Deus que tem poder para renovar a nossa fé, para nos abençoar e nos dar vitória novamente. Davi, que no meio daquela sociedade que estava se esquecendo de Deus, ele continuou a sua fidelidade e o seu amor na presença do Senhor. Davi, no meio daquela sociedade que estava se afastando de Deus, não tinha mais fé, ele ainda ia adorar o Senhor, ofertando a sua harpa, ofertando o seu louvor, a sua música. E fazia isso quando ninguém via. Ou pelo menos ele achava que ninguém via, né? Porque algumas pessoas descobriram que ele era músico e por isso até o indicaram para servir a Saul. Mas ele fazia aquilo sem interesse.
Ele fazia aquilo não para se mostrar para os outros, mas para manter a sua comunhão com Deus. Não é à toa que ele é o autor, o maior autor do livro de Salmos, onde nós temos louvores, adoração e oração, foi Davi. Então nessa manhã, tenha fé, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o novo de Deus que Ele quer trazer sobre a sua vida, e os desafios que você está enfrentando para viver esse novo. Eu não sei qual gigante que você está enfrentando, mas tenha certeza, se você tiver fé, se você tiver um coração segundo o coração de Deus, se você for uma pessoa que valoriza a presença de Deus, valoriza a comunhão com Deus, através do louvor, através da adoração. E quando eu falo louvor e adoração, não precisa ficar restrito à música, queridos. A adoração e o louvor vai muito além da música. Nós utilizamos a música, glória a Deus, não é pecado, não é errado, é bênção para nós. Mas Davi, ele não se utilizava só da música, mas ele era um adorador, um verdadeiro adorador. Se nós fizermos isso, não tem gigante que vai parar diante de nós, querido. Nem os gigantes internos, e muito menos os gigantes externos. Se nós formos essa igreja, não tem situações ou dificuldades que não possam ser enfrentadas e vencidas pelo poder do Deus que está conosco. Não tem situações e circunstâncias que não possam ser vencidas com um Deus que nos presenteia e nos galardoa. Não tem Golias que vá se levantar, que Deus não vá nos dar vitória pelo poder dele em nossas vidas. Então nessa manhã, meu irmão, vamos crer. Vamos entregar o nosso coração totalmente ao Senhor para que Ele nos transforme em pessoas segundo o coração dEle. E vamos adorar, queridos. Vamos louvar. Não deixe que as circunstâncias tirem o louvor dos seus lábios. Não deixe que as aflições da vida te afastem da adoração e da comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos fazer isso, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, nessa manhã nós estamos aqui reunidos e reconhecemos que cada um aqui tem seus desafios, tem suas lutas, tem os seus gigantes, mas como eu falei aqui, Pai, o Senhor tem um novo de Deus para nós. Tem situações e circunstâncias em nossas vidas que o Senhor quer resgatar. Tem vitórias que o Senhor quer dar para as nossas vidas, que serão vitórias permanentes, situações que serão completamente resolvidas, que não voltarão mais para nós. Às vezes nós olhamos só o gigante, o desafio, mas esquecemos de ver o quanto Deus vai abençoar as nossas vidas através desses desafios que serão vencidos. Então nessa manhã, meu irmão, esse desafio que você enfrenta não é para te destruir, não é para acabar com a sua vida, não é para acabar com a sua fé, não, muito pelo contrário. É para acrescentar a sua fé, para nos dar experiência, para trazer um novo de Deus sobre nós. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, dá coragem ao meu irmão, dá coragem à minha irmã, tira de nós toda a incredulidade, tira de nós todo o medo, Deus, em nome do Senhor Jesus, e nos dá coragem para enfrentar, Deus, nos dá coragem, Deus, para permanecer de pé, não nos deixa ser como foi esse exército aqui de Saul, que ficou ali 40 dias ouvindo o Golias afrontando, estava ali de pé, estava ali formado, estava ali enfileirado, mas não tinha fé nenhuma. Já Davi chegou ali naquela hora e teve uma atitude imediata. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ajuda a, no meio desse tempo tão difícil que temos vivido, nos ajuda, Deus, a crer no Senhor. Nos ajuda, Senhor querido, mas crer de verdade.
Não crer simplesmente para a salvação, não que salvação seja algo simples, mas nos ajuda a crer em tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Nos ajuda a crer que o Senhor vai nos dar vitória sobre os demônios, sobre o mundo, como a tua palavra nos diz. Nos ajuda a crer que o Senhor tem poder para curar vidas. Nos ajuda a voltar a crer que o Senhor é um Deus de milagres para nos dar vitória sobre todos os gigantes que se levantarem. Nos ajuda a crer, Pai. Nos ajuda a crer nesse tempo. Nos ajuda a crer e continuar confiando em Deus, Pai. Não nos deixa ter uma fé morta. Não nos deixa ter uma fé que não nos leva a atitudes, a práticas. Não, que nos paralisa, não, Pai. Nós queremos ter uma fé, como está lá em Hebreus 11. A galeria dos heróis da fé, que creram. E a tua palavra nos diz que eles venceram exércitos. Que o poder do fogo se extinguiu. A tua palavra nos diz que eles venceram, que o inimigo foi destruído. Oh Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ajuda a ter essa fé. Trabalha em nossos corações, Deus. Nessa manhã entregamos a nossa vida de todo o coração. Nós já confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas entregamos a nossa vida de todo o coração no altar esta manhã. Nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável. Nós entregamos nesta manhã, Pai. Trabalhe nos nossos corações, para que nós temos um coração segundo o Teu. Um coração, Pai, que se arrepende. Um coração que se quebranta. Um coração que não é orgulhoso, que não é altivo. Mas um coração que é humilde na Tua presença. Nos dá um coração sedento pelo Senhor, Pai. Ah, Pai, nos dias de hoje, quantas pessoas têm se reunido nas igrejas, mas a sede delas é por bens materiais. A sede delas é por conquistas nesse mundo. Deus, no nome de Jesus, nos dá a sede do Senhor, Pai. Coloca nos nossos corações desejo pela Tua presença. Como a Tua palavra nos diz, como a corça anseia pelas águas, assim eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Ah, Pai, resgata isso, não fala isso do mundo lá fora, não. Resgata isso em nós como igreja, que voltemos a ter sede da Tua palavra, que voltemos a ter sede de estar na casa de Deus. Quantos de nós perdemos isso, Pai? Antigamente tínhamos alegria, ficamos até olhando o relógio, daqui a pouco vai ter a hora do culto. Às vezes íamos para o trabalho de manhã já pensando, hoje à noite tem culto. Eu vou adorar a Deus. Quem vai pregar é o pastor tal e vai trazer uma mensagem. Hoje a gente já pensa, estou tão cansado, eu vou assistir pela internet. Quando fazemos isso? Resgata isso no meio do Teu povo, Pai. Sede pela Tua presença, sede pela adoração. Coloca esse anseio, esse desejo de volta em nossos corações, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. E nos ajuda, Pai, a sermos verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, porque são esses que o Senhor procura. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. E agora eu entrego os gigantes que se apresentam diante de nós. Os gigantes que estão diante da igreja de Nova Vida do Catete. Os gigantes que estão diante da vida do meu irmão, da minha irmã, pessoais. Pai, no nome de Jesus, os gigantes que nós como igreja no Brasil enfrentamos. Que o Senhor nos dê vitória sobre cada um deles. E que o Senhor traga o novo de Deus. Que o Senhor traga um novo tempo de conquistas, um novo tempo de vitórias, um novo tempo da manifestação do Teu poder, um novo tempo de bênçãos, um novo tempo de recompensas, um novo tempo de presente de Deus para a vida do meu irmão, para a Tua igreja, para as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas, nossas circunstâncias, entregando tudo em Tuas mãos e já Te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.